dia, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou falar um pouco sobre uma obra, Capitães da Areia, do Jorge Amado, é da literatura brasileira. Esse livro ele é do ano de 1937, tem como gênero romance e ficção. O Jorge Amado ele é um autor que tem característica de fazer críticas sociais, então em todas as suas obras ele fez críticas. Na época da ditadura Vargas, ele acabou sofrendo opressão e teve seus livros queimados em praça pública. Capitães da Areia é um livro que é narrado em tempo cronológico e psicológico por conta das lembranças dos personagens. Tem um discurso direto e trata de críticas sociais que fala sobre desigualdade social, esperança de dias melhores, ausência de afeto, abandono familiar, além da opressão que era causada pelo clero, que é a igreja, e também pelos policiais, e também a prostituição que é relatada no meio da história. Trata de um grupo de mais ou menos 50 crianças de 9 a 16 anos que são lideradas pelo Pedro Bala, que é um menino muito inteligente. O pai dele era ativista, mas acabou falecendo por conta disso, dos projetos que ele participava. A gente tem também um professor, que é um menino muito inteligente, ele desenhava muito bem caricaturas e lia muito bem para as outras crianças, né? A gente tem o Sem Pernas, que é um menino meio rancoroso com ele mesmo por conta da sua cor e por conta de uma deficiência que ele tem nas pernas. A gente tem a Dora, que é a única menina do grupo, ela é muito doce, e o irmão delas é Fuinha. O Gato, que era um menino que se relacionava com uma prostituta, a Dalva. E a gente também tem o João Grande, que era um menino que era reconhecido por ser sobrinho do Lampião. A história se inicia quando aparece uma reportagem no jornal em que um grupo denominado de Capitães da Areia está fazendo assaltos no Trapiche de Salvador, que é onde se passa a história. Então, eles são denunciados, aparecem em jornais e afins, e um certo dia eles descobriram que uma família muito nobre da cidade de Salvador estava procurando, um filho, porque eles haviam perdido o seu filho mesmo. E então, os Capitães da Areia tiveram a ideia de colocar o Sem Pernas dentro da casa deles. E a partir disso, o Sem Pernas foi adotado por essa família e ele estava só esperando, para dar um sinal para os capitães lá de fora e dizer quando eles poderiam entrar para cometer esse assalto, E acabou que, enquanto isso, lá no centro da cidade de Salvador, chegou um carrossel japonês e esses meninos, eles queriam brincar nesse carrossel, só que eles não tinham condição financeira mesmo, e como as pessoas tinham muito preconceito com eles não podiam participar. Então o padre José, que ia contra os princípios da Igreja Católica, porque a igreja oprimia muito essas crianças, ele acabou pagando para esses meninos brincarem, enfim, foi um dia muito feliz. O Sem Pernas também foi com seus pais, só que como eles tinham muito preconceito com esses moradores de rua, eles não puderam se aproximar. Voltando para casa, o Sem Pernas descobriu que o pai dele iria viajar em uma sexta-feira e só ia ficar na casa ele, a mãe e a babá. A babá, ela já tinha relações com o Pedro Bala, que era o líder do grupo. Então, nessa sexta-feira, o Pedro Bala foi lá, se relacionou com a babá, enquanto os outros cometiam o assalto na casa e a mãe dormia. E a partir disso, eles ficaram muito reconhecidos e continuaram, fazendo assaltos por ali por Salvador. Naquela época, estava tendo uma epidemia, a varíola, em que várias pessoas pegaram, inclusive um integrante dos Capitães da Areia pegou, e ele sofreu bastante, acabou que ele teve que sair do grupo para não infectar os outros, E aí que a Dora entra na história, porque por conta da varíola, a mãe dela também acabou falecendo e ela teve que vir para o centro de Salvador junto com o seu irmão Zé Fuinha atrás do emprego. Chegando lá, eles conheceram o professor e o gato. E eles super acolheram a Dora e seu irmão e quiseram levá-los, para sua casa, onde eles passavam a noite, enfim. E aí, os meninos, eles só tinham a mulher como imagem de objeto sexual, porque eles não tinham uma imagem de mãe que cuida, educa, então para eles todas as mulheres serviam como um objeto sexual. E acabou por conta disso, a Dora sofreu bastante, eles não queriam aceitar a Dora do grupo, e o Pedro Bala, ele teve um pequeno arrependimento, pois ele já tinha cometido um crime, com uma mocinha da idade da Dora, e aí ele acabou aceitando a Dora por conta do peso na consciência. E no continuar da história, acabou que eles namoraram, se gostaram muito, enfim. O professor também gostava da Dora, só que ela não sabia disso, e ele também nunca expressava os sentimentos dele.
O gato, que era o menino, né, que se relacionava com uma prostituta, a Dalva, ele também sofria bastante preconceito, pois os meninos achavam que ele também ia acabar levando a varíola, só que no final de tudo eles ficaram juntos e bem felizes. E um certo dia, continuando seus assaltos no centro de Salvador, o professor ele recebeu uma oportunidade de estudo. E enquanto ele desenhava, né, chegou um rapaz para ele, dando oportunidade de estudo, perguntou se ele sabia ler, enfim. E ele falou que sim, então o rapaz disse, por que você não vem comigo para estudar? E ele falou que aquela vida não era para ele e acabou não aceitando. Esses tópicos que eu coloquei aqui, a gente consegue entender por que essas crianças estão nessa situação. Elas são vistas, né, como invisíveis perante a sociedade, não conhecem seus direitos, não têm meritocracia, também não têm o livre-arbítrio porque elas foram inseridas, elas não escolheram estar ali nas ruas, então elas sofrem bastante com essa opressão. E essas crianças também, quando chegam na sua fase adulta, elas não têm oportunidade de emprego por elas não terem moradia, não terem escolaridade, não saberem se portar como uma empresa quer e gostaria, né, que as pessoas se portassem. Ou então elas nem conseguem chegar à fase adulta por conta da fome. Foi reproduzindo o livro dos Capitães da Areia no ano de 2011 e retrata bastante a fome, que eles faziam, né, pequenos furtos para assaltar algumas frutas e aí eles sofriam muito por conta da fome. Então, às vezes, essa criança nem consegue, né, chegar à fase adulta por conta dessa necessidade do alimento que eles não têm. E nós, como sociedade, mesmo sabendo disso, a gente não consegue ajudá-los. Voltando à história, durante os assaltos ainda, a Dora e o Pedro Bala foram pegos e acabou que depois dali a Dora foi para um lado e ele foi para o outro, mas os Capitães da Areia conseguiram resgatar os dois, o Pedro Bala e a Dora, e eles voltaram, né, para a casa dele, só que a Dora acabou pegando uma doença e ela faleceu, então eles tiveram que continuar sua vida. O Pedro Bala, ele no seu futuro, ele virou um ativista igual seu pai. O Sem Pernas, por conta de toda aquela pressão que ele sofria por conta da sociedade, que ele fazia com ele mesmo, ele acabou se suicidando. O professor recebeu de novo uma oportunidade de estudo. O querido de Deus, que era o menino que tinha na história, tinha bastante fé, rezava bastante todos os dias, ele realmente tinha esperança de dias melhores. Ele acabou virando padre. E esse foi o destino de alguns capitães. A gente pode ver que de 50 crianças, apenas algumas se deram bem, e essa é a nossa realidade atual. Essas crianças, elas não têm um destino certo. O motivo principal por eu ter escolhido esse livro é por conta dessa crítica social que ele aborda, em que a gente realmente precisa olhar com uma forma mais empática pelas outras pessoas, só que a gente não consegue, e é isso.